Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos concluir o nosso conteúdo sobre as insuficiências renais e nós vamos falar sobre o transplante renal. Mas antes de falar disso, eu quero abrir um parêntese para a aula passada, que devido a essas aulas online a gente acaba com muita coisa para falar e acaba esquecendo. Quando a gente fala, se perguntar para vocês o seguinte, se eu fizer hemodiálise em insuficiência renal crônica, certo? Se eu fizer hemodiálise, esse paciente, ele vai curar? Não. Hemodiálise, diálise peritoneal, então o processo de diálise em si, ele não cura o paciente que tem insuficiência renal crônica. O único tratamento que vai obter a cura é o transplante renal. E aí agora falando da questão ao todo, já falei para vocês da nossa importância aqui, que a nefro aqui, a gente tem um ponto muito forte, né? O estado de Goiás, ele é referência em transplante renal. Nós temos um médico aqui que é muito bom, o cara é fera no transplante e ele é o pioneiro mesmo que encabeçou e que faz até fora daqui, né, fora do estado, cirurgias, porque ele é muito bom. Então, o que é o transplante renal? Ela é uma terapia de substituição, então ela vai substituir um órgão. Isso é um transplante. Então, a função do transplante é essa, substituir o órgão. Nesse caso aqui, vai ser o rim, né? Porque o paciente tem alguma alteração a nível renal, né? E aí, lembra lá das fases? O paciente só pode fazer transplante renal se ele já estiver no estágio 5, onde os dois rins não funcionam mais. Se um rim ainda estiver funcionando, não tem a necessidade de fazer transplante. Só vai fazer se estiver os dois rins comprometidos. E aí, nós temos dois tipos em especial de doadores. Os doadores não vivo ou doador cadáver, doador falecido. Perdão, o doador vivo e o cadáver. O vivo, ele tem que ser parentes de primeiro grau, né? E esses de primeiro grau, eu não preciso de ação judicial, então de uma autorização judicial para fazer. Então, agora, por exemplo, eu tenho um amigo que quer doar para o meu primo. Isso daí eu preciso de uma autorização. A gente faz todo um processo com o nefrologista vai avaliar, vai ver se tem comorbidade, se tem compatibilidade. Isso daí estando ok, vai para uma ação judicial, onde o juiz tem que autorizar. Por quê? Porque, gente, mesmo que a gente, se for pensar, nossa, tô doando para um parente, mas a gente não sabe, talvez amanhã a gente vai precisar. E tem gente que acha que isso é uma coisa simples. Então eu chego e falo, não, eu vou doar. E aí o que acontece? Pode ser, né, que esse paciente, ele não saiba realmente, esse paciente não, na verdade esse doador, ele não sabe realmente o que é o processo de doação. Então tem que ser bem orientado e por isso, né, precisa da autorização judicial para fazer. Agora no doador cadáver, né, o não vivo, ele tem que ser proveniente de uma morte encefálica, nós já falamos muito bem disso daí, né, na nossa disciplina de ética. E aí eu preciso dos testes para ser comprovado que eu tenha esse diagnóstico de morte encefálica, e aí eu tenho que ele seja compatível. Quando a gente fala de compatibilidade, não é igual a medula óssea, igual nós já falamos. Aqui o que pesa? O grupo sanguíneo tem que ser o mesmo, tá? A estatura também, porque pensa comigo, eu tenho 1,58, eu sou enorme, né? E eu vou receber um rim, por exemplo, de uma pessoa que tem 1,92. Imagina, o rim vai ser bem maior, então por isso que tem que ser compatível em questão de estatura e relacionada à idade. Eu não posso receber um rim proveniente de um paciente com 75 anos,
Por quê? Por causa do tempo de vida do rim. Agora, aquele paciente de 75 anos, ele pode receber, né, o meu rim, sim, por causa da idade, né? Então, é um rim mais jovem e tudo mais. Então, a gente precisa ver. E aí, tem que avaliar também se esse paciente, ele não tem nenhum tipo de comorbidade, se ele não tem algo, né, esse corpo, se ele tem algo que comprometa realmente essa doação. Então, basicamente, são esses dois grupos, tá? E aí, como que a gente faz? Vai fazer os testes imunológicos, né, pra gente saber se realmente se são compatíveis ou não. E aí, pronto, beleza, tá tudo orientado, já podemos partir pro transplante. Onde que vai colocar, né, esse novo rim? Ele é colocado na fossa ilíaca. Se os dois rins, ou, né, aquele rim ali, se ele não tiver, o rim do paciente, ele não tiver nenhuma alteração, por exemplo, não tem um tumor, não tem nenhuma alteração, não tem a necessidade de retirar. Quem vai fazer isso é só se tiver retirado, é somente se, por exemplo, tiver um tumor, tiver alguma alteração que comprometa. Caso contrário, a gente só vai anexar aquele novo rim ali. Tem uma foto para vocês verem nos slides que mostra como que ele vai ser colocado, tá? Então é bem tranquilo, não tem necessidade. E uma coisa que tem que lembrar, só vai fazer o transplante se o paciente estiver com os dois rins comprometidos. Caso contrário, não tem necessidade. E aí, quanto à terapia imunossupressora, nós temos duas, a de indução e a de manutenção. A de indução, ela é realizada no pré e no intraoperatório, onde a gente vai colocar anticorpo. É como se a gente estivesse preparando aquele corpo ali para que ele não tenha rejeição. Então, eu estou preparando para ele não rejeitar aquele rim, né? Que é um ponto muito importante. Fazendo isso, e é claro que é uma coisa bem rápida, porque, por exemplo, se o paciente está na fila de transplante e surge agora, eu estou na fila, surgiu agora um corpo, uma morte encefálica e que ele vai receber o rim, a gente já liga para esse paciente, central de transplante, já liga para esse paciente na hora e fala, ó, corre pro hospital tal, que você vai fazer. Aí lá na hora que ele já dá a entrada, ele já faz essa indução, essa pré-indução, e durante o intraoperatório também ele já faz o processo. E aí pronto, fez isso, fez o transplante. E agora? A gente tem a terapia de manutenção. Essa terapia de manutenção, o paciente vai tomar ela para o resto da vida. Porque o dia que ele esquecer de tomar, não vai ser só um dia, mas, por exemplo, ele acha assim, eu tô bem e eu não vou tomar. Se acontecer isso, o que pode vir? Ele ter uma rejeição, porque o corpo nunca vai reconhecer. Por isso que a gente precisa fazer uso desses medicamentos, né, contínuos. Tanto que aqui no estado, é um ponto muito interessante, né, quando eu falei para vocês relacionado aos transplantes daqui, fora São Paulo, Rio de Janeiro, direto vocês veem reportagem, por exemplo, falando que está faltando medicamento para os transplantes renais, né, os transplantados. Aqui no estado, a medicação é totalmente gratuita e não falta, gente, é impressionante. Pode ir qualquer dia, né? Tem os dias para pegar, mas qualquer dia da semana que o paciente for, né, na data agendada, ele tem a medicação. Então é um ponto muito importante e a gente tem que orientar a questão do quê? Olha, não, tem que tomar esse medicamento, precisa disso. Ludmila, o transplante não deu certo. E aí? E aí, gente, que o paciente volta a fazer a diálise, né? E aí ou é diálise peritoneal ou hemodiálise e volta para a fila de transplantes. Volta para o final da fila, tá? Não volta para o início, não. E vamos continuar até conseguir um novo rim. Isso pode acontecer? Pode. Mas nós temos uma resposta muito boa relacionada a transplante, tá? Renal aqui no estado. Então isso é muito importante. E aí a gente tem que, né, ter orientação quanto à questão dos cuidados após esse transplante. Então esses cuidados aqui não são os cuidados de enfermagem que nós fazemos. Este cuidado está voltado ao bem-estar do paciente quando ele for para casa. Por exemplo, que a terapia de imunossupressão, ele vai ter que tomar ela por resto da vida para evitar qualquer complicação. E ele tem que seguir isso através
da prescrição médica, né, e tomar de forma correta, então é muito bem orientado isso. A alimentação, evitar alimentos ricos em sódio, evitar alimento gorduroso, evitar fritura, então tem que ter uma dieta balanceada, é até indicado o uso, né, de uma ida na nutricionista. Outra coisa, os raios solares, então que ele tome, por exemplo, vai tomar um sol que seja antes daquele horário das 10 e depois das 16, tá? Porque os raios solares podem influenciar a nível de pele, isso daí. Lembra da vitamina D? Vitamina D passa a nível renal e pode danificar os rins, né? A vacinação é obrigatória, tem que fazer, então o paciente vai ter que tomar influenza, vai ter que tomar dupla adulta, pneumocócica, hepatite, meningo, hepatite A. Por quê? Porque ele tem o risco de desenvolver essas doenças devido à imunologia, né, devido aos medicamentos que esse mesmo ingere. E animais de estimação, pode ter normal, mas é indicado que eles sejam vacinados e vermifugados, até porque esses animais eles podem causar algumas doenças para o humano, né? E não causar, eles podem ser o hospedeiro de doenças, né, para os humanos, e aí por isso pode vir, né, a desenvolver no paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tirando isso, o paciente tem uma vida normal, pode ter filho, atividade física pode fazer, mas claro que dentro do padrão, então tudo bem controlado, ele volta a ter uma vida normal. E aquele que doou também vai ter uma vida normal, nada vai vir a comprometer ele futuramente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente tira na aula. Até lá!